Item 5, recurso eleitoral, processo número 726-30, tendo como recorrente Delermano Ramos Swing, tendo por advogado o Dr. Taylor Gigante de Freitas. Também recorrentes, Partido Ecológico Nacional, Comissão Provisória de São Mateus e outros. Tendo como recorrido União Brasil Regional Espírito Santo, tendo como advogado o Dr. Gabriel Lima, e assistente Ismara Ramos da Cunha Crespo, tendo como advogada a doutora Camila Batista Moreira. Presente as partes interessadas. Tem sustentação? Sim, excelência, senhor presidente. Tem. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, doutor Desembargador Telêmaco, desembargadora relatora, doutora Isabelle Rossi, em nome de cumprimento os demais integrantes da corte, doutora Procuradoria Regional, em nome do doutor Júlio de Castilhos, e servidores da casa, no nome do doutor Alvimar Dias, e meus colegas advogados que aqui assistem também pelo YouTube. Excelências, trata-se de uma sentença de primeiro grau, e houve o recurso eleitoral, que reconheceu a fraude, a cota de gênero, no município de São Mateus, pelo Partido Patriota, eleições de 2020. A sentença de primeiro grau, no nosso entender, ela foi muito bem lançada, tal qual exarado pelo parecer da doutora Procuradoria, que também foi pelo desprovimento dos recursos. Então, eu vou me cingir apenas a alguns breves pontos aqui, e para levá-los às excelências. Bom, o Partido Patriota de São Mateus, ele utilizou de 4 candidaturas fictícias nas eleições de 2020. A primeira delas, a senhorita Loures, que teve apenas um voto, uma prestação de conta zerada. Quando ouvida seu depoimento, ela sequer sabia o número da campanha pela qual concorreu, e, além do mais, ela é filha do presidente do Partido Patriota de São Mateus. Segunda candidata utilizada como laranja foi a senhora Rayane, que teve apenas um voto, também não sabia o nome pelo qual havia concorrido, teve a prestação de contas ínfima, apenas com a doação estimável lançada, tal qual a senhora Vera Lúcia, que teve 4 votos, mesma coisa, prestação ínfima, e além de tudo, era nora do presidente do partido também, Patriota de São Mateus. Por fim, a senhora Stefani, essa teve 0 votos, ela alegou em sede de depoimento que desistiu da campanha, foi até ao diretório municipal do Patriota de São Mateus, falando que não queria mais concorrer, mas o partido se recusou a retirar o nome da senhora Stefani da lista. Além de tudo, também não fez campanha, não pediu votos e teve prestação de contas zeradas. Então, feitas essas breves considerações, e até corroborando um pouco a minha fala aqui, eu trago só um precedente do TSE, e eu acho que desde o ano passado já vem modificando o seu entendimento para ser um pouco mais rígido com essas condutas bem deletérias ao direito eleitoral como um todo. Então, eu cito aqui o ARESP 0600-549, eleições de 2020 também, em que a Corte Superior entendeu que a obtenção de votação zerada, prestação de contas sem movimentação ou com pouca movimentação, ausência de ato de campanha, ausência de comprovação de existência tácita de candidatura, são provas suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero, com a consequente perda do mandato dos eleitos e a inelegibilidade dos envolvidos. Então, dessa forma, excelências, o que pedimos aqui é o desprovimento dos recursos, a manutenção da sentença, e eu agradeço a palavra, devolvendo ao presidente exercício. Muito obrigado. Cumprimento o ilustre advogado. Tem sustentação da outra parte? Excelência, pela assistente. Assistente? Então, tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, em substituição, desembargador Telêmaco de Antunes de Abreu Filho, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros dessa Igreja Corte, cumprimento também o excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Júlio de Castilhos, cumprimento todos os servidores, na pessoa do doutor Alvimar, colegas advogados, em especial o doutor Gabriel, que me antecedeu, e todos que nos assistem. Boa tarde a todos. A sustentação oral aqui, como eu disse, ela é feita em favor de Isamara Ramos,
ela é suplente do então PSL, né, nas eleições de 2020, agora União Brasil, e ela recebeu aproximadamente 730 votos nas eleições, com apenas R$ 1.380 de arrecadação. E aí, caso seja mantida a sentença, né, da zona eleitoral, que cassou o mandato de Delermano Swin, a assistente aqui do recorrido, que é a Isamara, ela vai assumir essa vaga e, por isso, o seu interesse, né? O caso, como muito bem retratado pelo doutor Gabriel, ele trata de suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 no município de São Mateus, e aqui eu gostaria de enfatizar alguns pontos para que vossas excelências reflitam, né? Primeiro, com relação aos indícios, os indícios estão muito claros e adequados à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido, por exemplo, votação ínfima de 4 candidatas, ausência de arrecadação de recursos ou movimentação financeira inexpressiva, ausência de atos de campanha, e aqui o indício que eu considero mais grave de todos, que é a situação de relação de parentesco entre as próprias candidatas e o presidente do partido. O Partido Patriota, lá nas eleições de 2020, ele registrou 17 candidaturas. Dessas 17 candidaturas, 11 eram masculinas e 6 femininas. Só que dentre essas candidaturas, essas 6 candidatas, estavam Stephanie de Souza Queiroz e Rosiane de Souza Queiroz, pelos sobrenomes, excelências. Já dá para perceber que elas tinham algum vínculo de parentesco, né? E aí, observando lá que foi feito o requerimento de registro de candidatura no mesmo dia, a mesma convenção partidária, esses mesmos sobrenomes, o requerimento de registro de candidatura de Stephanie constata lá, pelo Divulgacand, é público que ela é filha de Rosiane, e a certidão do oficial de justiça. A Stephanie, ela é parte nesse processo. Quando ela foi ser intimada lá pelo oficial de justiça para responder, para apresentar a contestação, quem atendeu foi Rosiane, quem bateu lá na casa dela, que é a mãe dela. Então, diante dessa situação, mãe e filha concorrendo ao mesmo cargo, mesmo partido, mesmo município, excelências, mesma família, e talvez aí, na tentativa, né, o partido tentou talvez regularizar a situação. A Rosiane, ela renunciou dia 8 de outubro de 2020, que é a mãe de Stephanie. Só que, para ela renunciar, ela foi substituída pela Lois Martins da Silva. A Lois, ela é filha do presidente do partido, excelência. Ela assinou as atas da convenção como secretária do partido. Mas vossas excelências podem falar, e que tem que ela o presidente do partido não foi candidato, e daí que ela é parente do presidente do partido? Só que tem uma terceira candidata, que é a Vera Lúcia Costa de Souza. Ela afirmou em audiência que ela é nora do presidente do partido. Então, a gente tinha filha do presidente do partido e a gente tinha nora do presidente do partido, excelências, concorrendo, elas são cunhadas, concorrendo ao mesmo cargo. E, por fim, a Rayane, que é a quarta candidatura. A Rosiane não está sendo impugnada, porque eu relembro que ela renunciou. A Rayane, segundo a inicial, ela também é nora do presidente do partido, mas isso aqui tem que reconhecer que não ficou constatado qual o vínculo realmente de parentesco dela com o presidente do partido. Só que em audiência, ela afirmou que ficou sabendo muito bem do presidente do Partido Patriota, mas não disse como ficou sabendo, não disse quem admitiu sua filiação partidária. Então, esse é o indício mais grave, a relação de parentesco entre as próprias candidatas e o presidente do partido. E aqui, passando por uma segunda etapa da sustentação, né? Quais foram as justificativas apresentadas para a ausência de campanha, né? A Lois, ela afirmou na audiência que não teve tempo de fazer campanha, excelências, por conta da substituição que ocorreu no dia 8 de outubro de 2020. 8 de outubro de 2020, as eleições de 2020 ocorreram dia 15 de novembro, ou seja, tinha 35 dias para ela fazer campanha. A gente sabe que o simples fato de fazer o requerimento de registro de candidatura, de não ter sido deferido, não impede o candidato de fazer campanha. Então, ela poderia, dentre esses 35 dias, fazer campanha. E uma segunda justificativa apresentada por ela,
não recebeu muito crédito das pessoas, pois nas eleições de 2020 ela tinha 18 anos. Só que aqui, para mim, não é justificativa, não, Excelência. Aqui só demonstra que ela não tinha popularidade, que ela não tinha vínculo público, que ela não tinha condições de entrar numa campanha para vencer uma eleição. E mais, Vera Lúcia, que é a nora do presidente do partido, ela afirmou em audiência que ela só fez campanha entre os familiares, Excelências. Entre os familiares estava Lois, que também era candidata. Como que a candidata quer ser eleita se ela vai fazer campanha somente entre as familiares dela, que tem outra candidata, inclusive, no mesmo partido, mesmo cargo, tudo igual? Rayane, a última candidata, disse que não conseguiu fazer campanha em razão da filha ter problemas de saúde. Só que nessa mesma audiência que ela falou que a filha tinha problemas de saúde, ela afirmou que a filha fazia tratamento há 3 anos, Excelência. Então, isso não é justificativa para deixar de fazer campanha, Excelências. Algumas candidatas, como bem o doutor Gabriel disse, elas nem sequer se recordavam, Lois e Rayane, os seus números de urna. Isso na audiência. A audiência aconteceu em 2021, Excelências. A candidata vai lá e faz campanha, faz pedido de voto para todas as pessoas, como que ela não vai recordar o seu número de urna, Excelências? E aí, a parte final aqui da sustentação, a ausência de provas, né? Não foi juntado uma gravação da rádio que elas falaram que fizeram, não foi juntado um print de propaganda no WhatsApp que elas falaram que fizeram, não foi juntado qualquer documento apto a comprovar que elas fizeram campanha realmente. Não foi juntado. Essas justificativas todas que eu estava falando foram feitas na audiência, não foi juntado nenhum documento que comprova, por exemplo, que a filha da Rayane tinha um laudo médico lá que não tinha condições de fazer campanha, a Lois, que recebeu o santinho só depois, inclusive a Lois sequer apresentou prestação de contas parcial, foi apresentada depois que foi ajuizada a AIGE. E pior, Excelência, eu entrei para olhar no DivulgaCand e não tem sequer o registro lá desses santinhos que ela fala que impediu ela de fazer campanha. O fato aí de ter sido confeccionado santinho, de algumas candidatas terem recebido santinho ou participado da convenção partidária, isso não comprova que elas fizeram campanha. Isso, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência no sentido de que a participação em comparecimento em convenção partidária é ato preparatório de campanha. E, por fim, a pior prova, né? Aqui, melhor para a gente, Stephanie de Souza Queiroz, afirmou em audiência que foi convidada pelo presidente do partido e, após muita insistência do presidente, ela aceitou. Só que ela não iniciou a campanha porque faltou recursos. E ela confessou em audiência que comunicou ao presidente do partido, olha, eu quero sair, comunicou ao partido, mas não foi tomada nenhuma providência pelo partido. Informaram que ela não precisava fazer nada. E eu relembro aqui que 2 semanas após a convenção partidária, dá exatamente quando a mãe dela renunciou, ou seja, o partido, no geral, permitiu que Rosiane, a mãe dela, renunciasse, mas a Stephanie não renunciasse, porque ela era necessária para o preenchimento da cota. Então, Excelência, com base em todos esses indícios, na existência de provas com relação à fraude na candidatura de 4 candidatos, nós estamos falando de 4 candidatos, nós tivemos casos aqui já, neste tribunal, sendo julgado, por exemplo, de Rio Bananal, que havia uma candidata com indícios menos graves do que esse, foi cassado 4 candidatos. Aqui nós estamos diante de casos que é 4 candidatas fraudulentas para cassar um candidato. Então, é com base em todas as situações que se requer, né, que pugnam pela manutenção da sentença diante da constatação de fraude à cota de gênero pelo Partido Patriota no município de São Mateus nas eleições de 2020, é que se requer aí a manutenção da sentença e o cumprimento imediato do acordo para que Isamara, que recebeu muitos votos, que tinha pouco recurso, foi muito bem votada, ocupe o seu cargo pelo qual ela legitimamente foi eleita. Excelências, muito obrigada. Excelência, questão de ordem. Boa tarde. O microfone está funcionando? Está no mudo. Não, agora está. Estamos ouvindo, sim. Mas rapidamente, viu, doutor? Sim.
Sim, eu estou pelo recorrente, deu um problema aqui no meu microfone, eu não quis atrapalhar os nobres colegas. Não, Certo? mas nem poderia. Ele estava fazendo a sustentação oral. Sim, eu não quis, eu ia pedir uma questão de ordem, mas, enfim, vamos lá. Eu estou pelo recorrente dela, irmão, e cumprimento os nobres julgadores, em especial o doutor Américo, que é meu conterrâneo lá de Belém do Pará, na qual eu tenho um enorme orgulho de, com o processo sendo julgado por Vossa Excelência. Doutora Janete, na qual tive a oportunidade de acompanhar várias sessões no Tribunal de Justiça e muito me agregou meu estágio também. Pois bem, o caso aqui, de forma breve e sucinta, trata-se dessa questão de fraude eleitoral. O DRAP foi julgado de maneira regular e, de forma inicial, é importante aqui mencionar os depoimentos pessoais. Respeito à sustentação oral dos nobres colegas, porém discordo. Em depoimento pessoal, a candidata Lois disse que foi filiada ao Partido Patriota desde 2020, no início da sua criação. Disse também que participou da convenção partidária. Afirmou também ter realizado campanha eleitoral via WhatsApp. Entretanto, no último dia de campanha, que foi disponibilizado o material gráfico. E, portanto, as pessoas dali, da região de São Mateus, não acreditavam, não colocavam fiabilidade eleitoral na sua campanha, pois esta não tinha um popular santinho. Então, isso decorreu que a prejudicou na campanha. No que tange a candidata Rayane Soares, essa participou da convenção partidária, gravou campanha eleitoral na rádio e na TV e também via Facebook e WhatsApp. Entretanto, problemas pessoais acontecem na vida de qualquer um. E nela aconteceu que sua filha, que tem transtornos e toma medicamentos popularmente tarja preta, controlados, teve crises durante a campanha e esta impossibilitou de ter um maior engajamento, o que fez com que esta não tivesse um maior engajamento e uma quantidade mínima de votos. A candidata Stephanie foi acometida do Covid-19 e teve que ficar isolada por 16 dias por questão de segurança, mas fez campanha por WhatsApp e Facebook. Portanto, excelências, os julgados apresentados pela parte contrária não é uníssono, não é consolidado pelas instâncias superiores. O TSE tem sim, isso foi juntado em recurso eleitoral, pois sim, tem sim entendimentos de que a votação pífia, mínima que seja, não caracteriza por si só um juízo de certeza de fraude eleitoral. E, sobretudo, o juízo eleitoral reconheceu, sim, que a campanha eleitoral é válida, mas pela quantidade de votos, considerou uma irregularidade, uma ilegalidade, o que, de todo modo, não concordamos. No outro giro, é importante mencionar que não ficou aqui caracterizado o dolo, a vontade, o benefício entre as pessoas aqui citadas, os candidatos citados, os candidatos beneficiados e o partido eleitoral. O elemento subjetivo no presente caso é importante, sim. E não ficou comprovado ao longo de toda a marcha processual.
Porque, de todo modo, é importante mencionar que a desistência tácita em participar do pleito por motivos íntimos não quer dizer um juízo de certeza que houve fraude, o que é patente a colisão ao artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9504. Neste contexto, excelências, é importante aqui mencionarmos que a vontade do povo em querer o recorrente como seu representante. Porque o vereador, de todo modo, ele é o guardião do município, é o propositor das leis, e a vontade das urnas do povo é que o recorrente seja representado. E não é aqui justo, proporcional ou razoável entender que ilações, achismos, citações de jurisprudências não consolidadas calará a vontade majoritária do povo de São Mateus. Nestes termos, excelências, não há como prosperar a alegação de fraude. A democracia precisará prevalecer diante de tudo. Obrigado. Cumprimento o ilustre advogado e passo a palavra para a doutora Isabela Rossi Naumann Chaves, relatora. Presidente, boa tarde a todos. Parabenizo os outros advogados pelas sustentações orais empreendidas nessa oportunidade. E, no caso, na espécie, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou ação de investigação judicial eleitoral proposta em razão de suposta fraude à cota de gênero. Antes de entrar no mérito, há uma questão preliminar suscitada pelos recorrentes de cerceamento de defesa. Argumentam que não foram formalmente intimados para apresentar rol de testemunhas, apesar de pedido expresso nesse sentido. Digo que, de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar 6490, que rege a presente ação, as provas que se pretende produzir devem ser indicadas pelo réu na contestação, trazendo, inclusive, o rol de testemunhas sob pena de preclusão. Na hipótese dos autos, a contestação não indicou o referido rol, senão um mero pedido para futura intimação a respeito do tema, o que não se admitiu. Nesse sentido, nos termos do parecer ministerial, alicerçada nas normas processuais e na jurisprudência pacífica dos tribunais, que reproduzi no voto, pedindo vênia para não ler, estou rejeitando a preliminar. Desembargadora Janete. Presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora. Ok. Desembargador, doutor Renan Salles Vanderlei. Presidente, tive acesso ao voto proferido pela eminente e culta colega e eu não tenho dúvida em acompanhar a sua excelência. Doutor Lauro Coimbra Martins, averbou suspeição. Doutora Luciana Matar Vilela Nemer. Presidente, comungo da conclusão do voto da relatora com um pequeno acréscimo nos fundamentos sobre a preliminar de cerceamento de defesa, não sendo possível acolhê-la, haja vista que não se estava diante do pedido de prova testemunhal, mas sim diante de requerimento de depoimento pessoal. O depoimento pessoal, todavia, deve ser pugnado pela parte ex-adversa, uma vez que, fora isso, sua versão dos fatos já é narrada na própria manifestação defensiva. Assim sendo, como não houve, por parte do depoimento pessoal dos investigados pelo partido autor, bem como ausente o requerimento do Ministério Público Eleitoral Zonal, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Nesse caso, a oitiva não compõe a técnica de defesa, mas poderia ter sido objeto de pedido de prova pela acusação ou custos legis, que, de sua vez, não solicitaram, portanto, acompanha o voto da relatora. Todos os demais já acompanham o voto da relatora? Sim, senhor presidente, eu acompanho. Acompanho, pela preliminar. E eu também acompanho. Então, vamos agora ao mérito. Tem a palavra a doutora Isabela. Pois não. Presidente, ultrapassada essa questão preliminar, passo ao mérito por meio de uma leitura bem resumida do voto, que já foi lançado no PJE com bastante antecedência e que é muito extenso. Consta da inicial que o presidente do Partido Patriotas registrou candidaturas
fictícias de sua filha, Lois, 2 noras, Vera Lúcia e Rayane, e de Stephanie, supostamente parente de uma de suas noras. A controvérsia, portanto, diz respeito à suposta fraude à cota de gênero. Fixadas essas premissas, identifiquei que foram 4 as candidaturas questionadas. E, concluindo, verifico que a circunstância verificada nos autos, portanto, as quais descrevo exaustivamente em meu voto, permitem extrair com a devida vênia juízo de certeza do caráter fraudulento das condutas. Cito precedentes desta Corte, em caso que se assemelhe à presente situação, e também peço vênia para não ler. Uma outra consideração que eu reputo importante é que a fraude à cota de gênero importa na anulação do DRAP, com as respectivas consequências e inelegibilidade dos diretamente envolvidos. A inelegibilidade mencionada, porém, não fora decretada na sentença recorrida, de modo que não deve ser aplicada em grau de recurso pela vedação da reformatio impejus. Indo direto para o dispositivo e à vista dessas considerações, com base na jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, das Cortes Regionais e na posição firmada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou a procedente ação. É o voto que, respeitosamente, submeto à apreciação do colegiado. Desembargadora Janete Vargas Simões. Presidente, eu tive acesso ao voto da eminente relatora e a acompanho integralmente. Doutor Renan Salles Vanderlei. Mesmo sentido, senhor presidente, com a eminente relatora. Todos os demais acompanham ou alguém tem alguma divergência? Não, eu acompanho, senhor presidente, eu tive acesso ao voto e não tenho a menor dúvida de acompanhar integralmente a eminente relatora. Eu também acompanho a relatora, assim fica a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.